Baixa a cabeça e fecha os olhos mais um instante. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui nessa reunião, mas principalmente em nossos corações. Nos conduza, Senhor, completamente linkados a Ti, que possamos, Pai, receber de Ti e que cada palavra liberada desse altar venha encontrar um solo fértil no coração dos Teus filhos e assim venha frutificar a 30, 60 e a 100 por um, que haja cura, libertação, conversão, transformação, mas não permita que Teus filhos saiam daqui da mesma forma que entraram, Pai. Em nome de Jesus, desde já, eu repreendo todo espírito contrário ao Teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os Teus filhos, bate em retirada agora, em nome de Jesus, e pela Tua misericórdia eu clamo, conceda nos céus abertos e manifesta a Tua glória nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje o tema da palavra é o poder da obediência na cura da alma. Amém? Quem tem dificuldade de obedecer aí? Seja sincero. Já tive muito, é difícil, né? O coração do ser humano é rebelde. O coração do ser humano cria convicções, gera barreiras que não existem. E isso muitas vezes impede que a gente alcance a cura da nossa alma em várias áreas da nossa vida, pela dificuldade de obedecer. Amém? E para você entender melhor, eu vou pedir para que você abra a palavra de Deus no segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. Quem? Eita glória! Rapaz, é muito profético. Essa aqui tem que ficar aqui do lado mesmo. Glória a Deus. Quem tiver a Bíblia, abre aí. Quem não tiver a Bíblia, pega a carona na telinha. E quem não tiver achando, abre em qualquer lugar aí, faz aquela cara de que já achou, mas fala assim, meu Deus! A mim um monte de gente não achou, misericórdia. Ou vocês estão achando que o meu Deus é para quem achou? Vigia, gente, preste atenção, hein? Vamos lá, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: então logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que de todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva.
Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse seu servo. Amém? Nações se levantam, nações caem. Só que a verdade de Deus, ela permanece firme para sempre. Governos se levantam, governos caem, mas o governo de Deus, ele é para sempre. E ele diz, aquilo que ele diz, ele cumpre, e em um momento da nossa vida vai se cumprir. Em um piscar de olhos ele pode mudar tudo, assim como ele fez com Naamã. Quem crê nisso? Não é isso? Às vezes a gente está vivendo coisas assim que a gente acha que não tem saída. Mas num piscar de olhos, Deus ele pode mudar toda a circunstância. A história de Naamã, ela é uma das mais impactantes da Bíblia, porque ela fala sobre humildade, obediência e principalmente como a cura não é apenas física, mas ela também é algo espiritual. E esse processo ele começa no momento em que a gente decide obedecer a um direcionamento de Deus, mesmo que isso pareça algo super estranho e desconfortável. Porque nem todos os direcionamentos de Deus vão ser algo confortável. Na maioria das vezes não é. E às vezes o direcionamento de Deus parece algo estranho, né? Se a gente buscar a Bíblia aqui, tem cada coisa estranha que Deus manda fazer que tu fala, meu Deus, muito doido. Naamã era um homem grande com um problema grande. Naamã era o tipo de pessoa que todo mundo admirava. Porque ele não era apenas um soldado, ele era um comandante, um homem que tinha uma coragem absurda, uma habilidade no campo de batalha. Ele havia conquistado respeito e honra dos seus soldados, do seu rei. Ele era um homem de status, de alta posição. Em sua época, na Síria, ele era considerado uma referência de força e prestígio. Mas por mais que ele tivesse conquistado tudo, havia algo que ele não podia controlar. Será que na nossa vida é assim? Às vezes a gente conquista tudo, mas sempre tem algo que a gente fala, cara, eu não tenho controle dessa situação. E isso às vezes nos aborrece, deixa a gente triste. E aquilo que ele não podia controlar era a doença que corroía o corpo dele. E não importava a sua posição ou a sua riqueza, aquela doença continuava corroendo ele. Ele tinha grande status, ele tinha visibilidade, ele tinha voz de comando, mas no interior, no íntimo dele, tinha algo que corroía ele e não estava nem aí para essa verdade dele. E esse é o ponto crucial para a gente refletir, porque mesmo quando a gente alcança os maiores status ou a gente possui tudo que o mundo valoriza, ainda assim a gente pode ser confrontado com as nossas próprias limitações e fraquezas. A gente pode conquistar o mundo, mas cada um de nós tem uma limitação e fraqueza. Tu pode pensar o cara mais poderoso do mundo, né? Vamos trazer um problema para mim agora? Hoje, talvez o cara mais poderoso do mundo seja o Donald Trump. Amém? Né? Presidente da maior potência, o cara tá... Mas ele tem fraqueza. Ele tem limitações. Na frente dos outros ele não deixa ninguém ver. Ninguém sabe. Mas Deus conhece. No íntimo dele, Deus sabe. E ele sabe disso também. A lepra na época de Naamã era uma doença temida e que socialmente isolava as pessoas do resto da comunidade. A pessoa que tinha lepra, ela era excluída da sociedade, ela era mandada embora da cidade. Era algo que ninguém queria. E o pior de tudo, não havia cura. Não existia cura para essa doença. E isso é simbólico da condição humana. Muitos, em busca de um sucesso ou poder, constroem uma imagem de perfeição, mas dentro de si lidam com um problema que não pode esconder ou controlar. Você está entendendo? A lepra, ela não era apenas uma enfermidade física, mas era uma grande metáfora de como, apesar das nossas conquistas externas, todos têm as suas vulnerabilidades internas. Todos nós temos. Não adianta, você pode querer parecer o cara mais forte do mundo. Tem homem que não chora, não é isso? Eu não choro. Eu já fui desse cara. Depois que eu me converti, eu chorava todo culto. Hoje eu sou chorão.
Chorava todo o culto. Eu não chorei, cara, eu demorei tanto. Eu chorava escondido para não chorar a vez dos outros, porque homem não chora. Mas quantas vezes eu me escondi para chorar? Para escorrer uma lágrima do meu olho, meu querido. Era difícil. Hoje em dia, meu irmão, qualquer coisa abre a torneira. Só que Naamã, ele nos ensina algo fundamental aqui. O nome e o status, eles não podem salvar a nossa alma. Nada que você conquiste nessa terra pode salvar a tua alma. Não importa o quanto a gente acumula ao longo da nossa vida, a verdadeira cura, ela não vem da nossa posição ou daquilo que a gente tem. Não vem da nossa riqueza ou da nossa influência. Em um mundo voltado para as coisas exteriores, para as coisas materiais, a gente precisa se lembrar de que o poder humano ele tem limites. Jesus, ele fala em Marcos 10, 27 o seguinte: para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo no teu coração, mas eu quero dizer o seguinte: eu vivo falando isso aqui. Se você julga ser impossível, glória a Deus, porque essa é a especialidade do teu Deus. Assim como Naamã, muitas vezes a gente se encontra numa encruzilhada, onde apesar das nossas vitórias, existe algo que está escapando das nossas mãos, a nossa alma e a nossa verdadeira necessidade de transformação. E esse grande problema que Naamã tinha, esse grande problema que ele carregava, não era apenas físico. A lepra era uma manifestação de algo profundo. Ele estava lidando com a fragilidade humana, com algo que ele não poderia controlar, algo que seu poder ou status não poderiam resolver. E isso nos leva a refletir sobre a nossa própria vida. Essa verdade que Naamã estava vivendo nos leva a refletir sobre a nossa condição. Às vezes a doença que a gente carrega, ela não é visível a olho nu, mas ela nos aprisiona da mesma forma. O que você carrega nas suas feridas não pode ser curado por conquistas, mas somente por uma atitude de humildade diante de Deus. Você está entendendo? Às vezes, assim, eu vou falar algo que acontece comigo. Vocês estão aqui, sabem que eu tenho minhas limitações, né? Eu não posso carregar peso. Agora eu descobri que eu vou ter que botar uma prótese no ombro. Meu ombro tá ruim mesmo, com força, muita dor. Cara, e às vezes chega um maluco com um botijão de gás lá em casa, vê um cara grande desse jeito aqui. Aí tem vezes que tem gente que já sabe, aí o cara já, não, deixa que eu levo lá dentro pra você, o cara já sabe. Mas quando vai gente nova, aí eu tenho que fingir que sou forte. Não, dá aqui que eu levo. Me arrebento todo, fico cheio de dor, mas eu levo mesmo. Eu aguento. Fazer o quê? Ficar pedindo, os caras às vezes acham que eu tô de zoeira, rapaz. Você tá entendendo? Mas, cara, a gente não é forte o suficiente, às vezes a gente tem nossas limitações. E é isso que vai nos lembrar quem somos diante de Deus. Isso nos desafia a repensar o que realmente importa. Não adianta você ter um processo profissional, um sucesso profissional, você ser admirado pelas pessoas, ou conquistar tudo que você sonhou, se no fundo a sua vida ela está marcada por algo que precisa de cura. Se dentro do teu coração existe algo que precisa de cura, não adianta você ter feito nada grandioso por fora. E essa cura, ela começa por aquilo que a gente faz e não por aquilo que a gente está disposto a receber. Você está entendendo? Porque às vezes a gente quer receber, só que a gente não está disposto a fazer. O poder humano ele é limitado, mas a graça de Deus ela é ilimitada. Em Lucas 5,31, Jesus ele diz o seguinte: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Assim mesmo que tenhamos tudo, qualquer coisa, se a gente não reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações, a gente nunca vai experimentar a verdadeira cura que vem de Deus. Se a gente não reconhecer, é que nem eu falo aqui sempre. Eu falo, cara, inventaram uma grande mentira para a gente carregar um peso desnecessário. E um monte de pastor e um monte de crente propaga essa mentira, acreditando que é verdade. Deus não te dá uma luta maior do que você possa suportar.
Essa é a maior mentira gospel do mundo. Quem já falou isso ou já estudou isso, levanta a mão. Se você achar isso na Bíblia, eu vou embora agora e entrego o meu pastoreio. Não tem escrito isso na Bíblia. Porque isso aí vai contra o que está escrito, que Paulo fala que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Se a gente aguenta, a gente não é fraco. Se Deus dá uma luta maior... se isso fosse verdade, eu ia falar, Deus, você está me confundindo com Conan, com He-Man, sei lá quem, com Rambo, todos eles juntos, né? É porque eu sou velho, eu não sei os caras da fortão da atualidade. Né? Conan era brabo, né? O Conan, o bárbaro, com aquela espada, né? Highlander. Pô, Deus, tá... Mas não é, cara. Enquanto a gente não reconhecer que a gente é limitado, a gente não se rende a Deus. E aí a gente não dá condições de Deus agir na nossa vida. A gente acha que é forte. A gente acha que carrega tudo na força do braço. E Naamã, ele estava vivendo isso. Ele achava que era todo poderoso. Ele não queria se render, ele não queria se humilhar, ele não queria ser humilde. Né? Aquela passagem bíblica que diz assim, os humilhados serão exaltados. Não está dizendo de uma pessoa que é humilhada por outra, esculhambada, não. Está dizendo aqueles que se põem numa condição de humilde, que se humilham, serão exaltados. Não é ser humilhado pelos outros. É você entender que você não é ninguém. Deixar a razão, o poder, para quem precisa. Porque Jesus, que era o próprio Deus vivo, ele não quis ser maior do que ninguém. A gente não vê ele tentando tirar vantagem de alguém, vê? Agora, para ser sincero, senhor, não é para responder, não. Quem já viu aquele... Como é que é aquele filme do Jim Carrey lá, que ele é Deus? É o Todo-Poderoso. Se tu fosse Deus por um tempo, tu ia fazer um monte de besteira, né? Não? Ia ter gente que ia morrer pra caramba, né? Não? Misericórdia. O carequinha lá ria, né? Fica vermelho de rir, né? Misericórdia. Mas você tá entendendo? É por isso que a gente não tem poder, cara. E enquanto a gente não entende isso, a gente sofre demais, cara. A gente sofre. A história de Naamã, ela não seria a mesma sem a coragem e a ousadia daquela jovem escrava, sabia disso? Se aquela mulher, aquela jovem, ela não fosse ousada, Naamã não teria vivido essa história. Em um contexto histórico onde o povo de Israel vivia sob o domínio estrangeiro, essa garota ela não tinha poder algum, ela não poderia nem se retratar ao seu Senhor, ela tinha que ficar calada de cabeça baixa quando ela entrasse na presença dele. Ela não era mais que uma propriedade, ela pertencia a ele, ela não era nem considerada como uma pessoa. Naquela época, escravo ele não era considerado uma pessoa, ela era uma mera serva na casa de um comandante do exército sírio. Contudo, é nesse cenário de total vulnerabilidade que a gente vê a mão de Deus agindo de forma poderosa. É no improvável. Eu gosto dessa igreja aqui porque as janelas são espelhos. Olha para esse espelho aí que você vai ver um monte de improvável. Começa pela gente, eu sou improvável. E essa jovem, apesar de sua condição, ela não se calou diante do sofrimento de Naamã. Em meio à dor, em meio ao sofrimento do seu Senhor, ela teve coragem de falar, e muito mais do que isso, de apontar a uma solução. Quantos sabem aqui que ela poderia morrer? Está amarrado. Amarra aí para não cair mais. Quantos aqui sabem que ela poderia morrer por ela interpelá-lo dessa forma? O cara podia olhar para ela e falar, pô, tá achando que tu sabe mais do que eu? Tu tá querendo me dar ordem, tá querendo me dar instrução? Corta a cabeça. Não é assim? Era. Sabe, às vezes a gente vive num mundo de hoje em dia de tantas facilidades, tantas coisas que a gente não consegue entender o contexto de tudo que está acontecendo aqui, de tudo que a Bíblia nos mostra. E ela faz tudo isso sem esperar nada em troca. Ela não acha que vai ser solta, ela não espera, ela não usa barganha, ela não faz nada, ela simplesmente vai lá como voz de Deus, como a mão de Deus na vida de Naamã. Ela ousou. Em um mundo onde o poder e a voz estão quase sempre nas mãos dos influentes, Deus ele escolheu uma figura aparentemente insignificante para ser instrumento de sua intervenção.
Aquilo que parecia ser nada, foi aquilo que Deus usou. E aí eu gosto porque isso parece comigo, cara. Eu era um nada. Mas Deus escolheu me levantar. E eu continuo sendo um nada. Mas aí Deus usa a voz desse louco aqui para falar o coração de um monte de gente. E glória a Deus por isso, porque eu não sou ninguém. Porque se fosse de mim, meu irmão, quem fez faculdade comigo sabe como que eu tinha dificuldade de falar em público. Quando eu comecei a pregar na praça aqui, só Deus sabe como minha perna tremia. Nas apresentações da faculdade, minha perna tremia, minha mão suava e minha boca ficava seca. Parecia língua de papagaio, grudava a língua na boca, no céu. Não conseguia nem falar. Você entende? E é Deus. E a lição dessa jovem, a atitude dessa jovem traz uma grande lição para cada um de nós. Porque Deus, ele pode usar até mesmo os momentos mais inesperados e as pessoas mais improváveis para nos alcançar e trazer transformação. Às vezes você está esperando que o pastor venha até você, um vice-querubim venha e fale. Você está esperando que algo sobrenatural aconteça e Deus está usando pessoa que você não está nem aí. Deus está falando com você através de pessoas que você acha que não tem valor. Eu me lembro que uma vez... Deixa eu falar, vou contar essa história não, que você já está chutando demais. A pastora Priscila deu um testemunho que ela falou que ela estava orando, pedindo uma resposta para Deus. E aí um dia ela estava no trânsito, no carro, apareceu um andarilho, uma pessoa em situação de rua, com uma página amarela na mão. Quem sabe o que é página amarela? Só os menos jovens, né? Página amarela era o Google da minha época. Era um livrão assim, né? E tu achava telefone de tudo e de todos lá, né? Aí o cara veio com aquilo aberto no trânsito, na frente dela, como se fosse a Bíblia, deu um tapão no capô do carro, e assim diz o Senhor, e lá, pular, virou as costas e foi embora. Toda a resposta daquilo que ela estava orando, o cara falou. Qual é a probabilidade disso? Só Deus, né, meu querido? É só Deus. Enquanto Naamã estava em busca de cura, ele não imaginava que a resposta para o seu problema viria de uma escrava. Ele não imaginava que a resposta do problema dele viria de alguém que para ele era insignificante. E, em princípio, o comandante ele não acreditou. Mas a palavra dela foi o suficiente para abrir a porta para a cura dele. Porque Deus ele estava nessa jogada. E é interessante observar que na Bíblia, frequentemente a gente vê Deus agindo através de situações e pessoas que não teriam, assim, à primeira vista, nenhum destaque. Pessoas que pareciam ter nascido para ser coadjuvante lá, né? Ser é coadjuvante? É, né? 1 Coríntios 1, 27 e 28, Paulo escreve o seguinte, e eu vou ler esse texto de novo aqui mais para frente. Paulo escreve, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e aquelas que nada são para aniquilar as que são. Deus, ele não vê como a gente vê. Ele vê o coração e a disposição de cada um para ser usado na sua obra. Sabe qual é a coisa que eu mais gosto de ouvir das pessoas quando eu estou falando de Jesus? Pô, mas você é o quê? Eu sou pastor. Pô, mas você não tem cara de pastor? Eu falo, glória a Deus. Glória a Deus. Pastor não tem que ter cara, tem que ter coração, meu querido. Cara de pastor. Como é que é cara de pastor? Fala pra mim. Sabe, Carol? Como é que é cara de pastor? Eu não faço a mínima ideia, meu irmão. Mas glória a Deus que eu não tenho cara de pastor, amém? Agora, quantas vezes a gente está esperando uma grande intervenção divina, algo que parece grandioso aos olhos humanos, e a gente esquece que Deus ele pode agir em situações simples, até nas menores atitudes de fé que a gente toma. Às vezes a gente fica esperando coisas, não, se não for assim, se não for assado, e assim como essa serva, a gente também pode ser instrumento de transformação independente da nossa posição ou do que a sociedade diz quem somos. Porque eu não sou o que a sociedade diz que eu sou. Eu sou aquilo que está no coração de Deus. Porque Deus, ele me conhece antes da formação
da minha formação no ventre da minha mãe. Está escrito isso na palavra, que todos os meus dias estão escritos no livro da vida. Cara, eu creio na palavra de Deus. Então, a minha vida inteira eu fiz um monte de besteira e o mundo quis botar um monte de rótulo em mim. Mas Deus era o único que sabia que eu era de verdade. E alguns que acreditaram, né? E é maravilhoso, sabe? Porque quando eu comecei a frequentar a igreja, né, eu fiquei 1 ano praticamente frequentando a igreja sem me converter. Mas aí as pessoas vinham, a minha mãe vinha, apresentava para as pessoas: aqui ó, meu filho veio, pô, tô orando por você há tanto, não sei, há 1 ano. E as pessoas oravam por mim, eu não sabia, cara. Um monte de gente orava pela minha vida. Faz efeito, tá? Se tiver precisando de oração, pede para os irmãos, pede para o teu pastor, pede para mim, pede para quem for, cara. Sabe? A gente não pode subestimar o poder de uma atitude simples quando ela está alinhada com o propósito de Deus. Vocês entenderam? Não subestime o poder de uma simples atitude quando ela estiver alinhada com o propósito de Deus. Porque, meu irmão, o que importa é o propósito de Deus e não a atitude. Não importa. Uma pedra e uma funda derrubaram um gigante. Era o propósito de Deus. Aos olhos humanos, isso aí, os caras estavam de chacota, os caras estavam tirando onda com o baixinho. Fala, meu irmão, ia lá, vai se lascar, devia estar assim, ó. Deixa ele lá, quando ele começar a apanhar, meu irmão, a gente mete o pé. Eles deviam estar lá desenrolando várias paradas, né? Não? Quando o maluco se der mal, a gente, ó. Mas era uma pequena atitude. Então, é importante entender que no reino de Deus o status não determina quem ele usa. Não determina. O que importa é o coração disposto, como daquela jovem que mesmo sem poder algum, ela foi a chave para a cura de Naamã. E quem sabe, a verdadeira mudança que a gente está esperando na nossa vida venha de algo que a gente considera pequeno demais para ser importante. Às vezes a verdadeira mudança do teu caráter, do teu ministério, do teu chamado, de tudo aquilo que você tem que fazer, às vezes uma cura emocional está diante dos teus olhos e é algo pequeno, tão pequeno aos teus olhos que você não consegue enxergar. E Deus está gritando, mas você está procurando algo grandioso. Naamã, ele era um homem de grande prestígio. E como tal, ele achava que merecia algo grandioso. Ele era comandante. Então ele esperava um tapete vermelho, fogos de artifício, um grande banquete. E aí, quando o profeta Eliseu vai lá e dá uma instrução dele lavar 7 vezes no Rio Jordão, meu querido, a reação inicial de Naamã foi indignação. Isso não está à altura da minha posição. É o famoso hoje em dia, você sabe com quem está falando? Não é isso? Para ele, uma cura simples não estava à altura da sua posição e status. Não podia ser algo simples, tinha que ser algo grandioso. Ele esperava um milagre impressionante, algo que combinasse com a sua grandeza, aquilo que ele acreditava ter, né? Porque às vezes a gente acha que é muito, né? E aí Deus vai lá e coloca a gente no nosso lugar. Fala, meu irmão, se não sou eu, tu não estava nem aí. Quem é você? Ele pensava, cara, eu sou comandante, eu sou um homem de poder, porque algo tão simples deveria ser o suficiente para mim. Tu vê que ele reclama, pô, esse cara vinha botar a mão na minha cabeça, profetizar, passar, fazer, ele queria algo mirabolante. E às vezes as pessoas saem de casa para ir na igreja, num culto, esperando que algo assim aconteça. E às vezes não é desse jeito. E aí você deixa de receber a bênção de Deus, ter a tua transformação, porque você não consegue enxergar que Deus ele age na simplicidade. Todos sabem aqui, todos que frequentam aqui sabem que em 2017 eu quase desisti do meu... Acho que foi uma das vezes assim que pensar em desistir, acho que todo mundo pensa em desistir de alguma coisa em algum momento da vida, né? E várias vezes, às vezes. Mas eu confesso que em 2017 eu quase desisti do meu chamado com força. Eu estava com crise de ansiedade, sendo
bombardeado na minha mente pelo inimigo da nossa alma, que me fazia querer acreditar que eu não era capaz de continuar pastoreando porque eu estava passando por essa dificuldade. Quem era eu? E, cara, eu falei, cara, então eu vou fazer o seguinte, eu fiquei orando, não contei nem para minha esposa, não contei para ninguém, e eu falei, Deus, se o Senhor não falar comigo na conferência profética, que é o momento que a gente tem em dezembro, eu vou embora, eu vou entregar para a P, vou entregar para o apóstolo Rino, vou falar, ó, o Senhor me enviou para lá, mas hoje eu não quero mais estar aqui, tchau, manda alguém para a igreja que eu vou embora. E vou te falar, eu passei a conferência profética toda prestando atenção em todas as palavras, esperando que algum pastor daquele gringo, algum daqueles caras lá brabo descesse do altar, metesse a mão na minha cabeça e falasse algo sobrenatural para mim e me falasse. Eu falava, Deus, se não for muito específico, eu não quero, eu não vou entender. Você não está entendendo? E passou a conferência profética toda, palavras maravilhosas, mas nenhuma delas falava sobre isso, nenhuma. No último momento da conferência, onde que é a comunhão dos pastores, segunda-feira todos os pastores vão para um lugar onde a gente passa um dia de comunhão e no final do dia tinha cultos. E ali tinha um profeta que muitas vezes ele ficava orando por todos os pastores. Só que eu estava sem a minha esposa, eu estava com um carro alugado com outro pastor aqui da região, que a gente ia pegar um avião no dia seguinte de manhã cedo. E quando deu 5 horas da tarde, o cara falou, o profeta Kevin, ele vai orar pelos pastores. Mas como tem muitos pastores dessa vez, antigamente ele orava por todos. Cada líder regional vai escolher 2 casais da sua região para ele orar. Porque senão não vai acabar hoje. Amém. Eu falei, cara, então é para eu entregar, né? Porque a probabilidade do meu líder me escolher, e ainda tem que escolher o outro que está comigo. Porque a gente estava com um carro junto, alugado. Mas ele escolheu nós 2. Aí eu falei, só que a pastora falava assim, neném, vamos embora, já tá ficando tarde. Né? Já tá ficando tarde, neném. Esse cara já orou tantas vezes pela gente, vamos embora. Aí eu falei assim, pô, cara, então, não é a pastora pra mim não, a pastora é a esposa do outro pastor, tá? E ela não tava comigo. Aí eu falei assim, pô, então vou ter que ir embora, né? 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas. Eu era o penúltimo da fila, tá? Porque ficou naquele lenga-lenga, vai, não vai, escolhe, não escolhe, não sei o que. Era o penúltimo e eles eram o último. 3 horas da manhã, o cara ainda tava orando, faltava 8 casais na minha frente. De 5 da tarde a 3 horas da manhã. Aí o cara... Aí esse pastor que tava comigo falou, Fernando, pô, já tá tardão, cara, a gente vai sair daqui de manhã. O pessoal tá lá em Guarulhos esperando a gente, pra gente dormir lá, pra amanhã acordar, pra ir pra... Vamos embora. Aí eu falei assim no meu coração, eu falei, então já era, vou entregar o meu ministério. E quando eu tomei coragem para levantar e ir embora, cara, o gringo, o profeta, não foi lá e me chamou e falou, hey guys! Aí eu não vou desenrolar o mando do jeito que ele falou em inglês, para não, senão vocês vão ficar rindo da minha cara, né? Mas na hora que ele falou, sabe o hey guys, sabe quando tu sabe o que é contigo? Porque eu tava saindo de costas, aí eu olhei, aí ele falou, você mesmo. Eu falei, eu? Ele é. E ele falou, cara, nem você tá acreditando mais no teu ministério, né? Mas Deus, ele acredita em você. Ele acredita em você. Aí ele chamou o apóstolo Rina na época. E aí o apóstolo Rina veio na direção assim, ele falou, Apê, você conhece esse cara? Ele falou, claro, eu enviei ele para Búzios. Ele falou, então fala para ele que você acredita nele, porque nem ele mais acredita no ministério dele. E eu estava esperando algo grandioso, um lugar grandioso. Deus escolheu no final de tudo, com pouquíssimas pessoas vendo, num lugar de muito mais intimidade, para falar algo tão simples. Que até hoje eu tenho um boné escrito, He believes in me, né? Porque é a frase que o cara falou. Ele acredita em você. Repete, ele acredita em mim. E era, He believes in me, He believes in me. E toma ali tapa de um lado, tapa do outro, que os profetas é tudo maluco, né? E eu chorava igual uma criança, cara. E estou me segurando aqui para não chorar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus acredita em você. Talvez você esteja esperando algo grandioso da parte de Deus, algo sobrenatural, um maremoto, alguém descer do altar, vir uma pessoa vinda, sei lá da onde, cara, e fazer um milagre, algo sobrenatural, cara, mas Deus, ele acredita em você. E você não precisa das circunstâncias que você espera que sejam daquele jeito para Deus agir. Deus, ele age do jeito dele, na simplicidade, ele alcança o teu coração.
A atitude de Naamã aqui não é algo incomum, e eu mostrei aqui para vocês, eu não me considero nada, mas a gente sempre espera algo que esteja à nossa altura, algo que a nossa percepção humana está acostumado. E quantas vezes na nossa jornada de fé a gente se sentiu indignado quando Deus pede algo simples para a gente, algo que parece trivial, mas que na verdade tem o poder de transformar as nossas vidas. Às vezes Deus pede algo tão simples para você, mas você fica indignado. Não é possível. Deus, Ele não está interessado no seu status, na tua capacidade de impressionar os outros. O que Ele busca é a tua disposição de obedecer a palavra dEle. Mesmo quando essa palavra não vem com um grande espetáculo que a gente imagina, mesmo que ela não venha com pompas e circunstâncias, e trovões, e barulhos e sentimentos de emoção que você cai no chão. Tem uma história de um profeta na Bíblia que ele procura Deus em várias coisas grandiosas, e Deus estava na brisa suave. Esse é o modus operandi de Deus. Às vezes Ele opera em meio a trovões, mas na grande maioria das vezes Ele está na simplicidade. Ele está nas coisas simples, que a gente não consegue imaginar, e a gente perde o agir de Deus e o mover de Deus na nossa vida, porque a gente sempre está olhando para algo muito maior, e esquece que Deus, Ele usa as coisas que a gente não considera nada para gerar algo sobrenatural. A terra era sem forma e vazia. Olha o que Ele transformou a terra. Mas foi com algo maravilhoso e grandioso? Não, foi apenas com a palavra. Algo simples. Haja luz e ouve luz. É na simplicidade. A simplicidade de Deus muitas vezes desafia o nosso orgulho, meu querido. O caminho de Deus, ele nem sempre é o mais elaborado, o mais complexo aos nossos olhos, aos olhos humanos, e muitas vezes Ele nos chama para orações simples, como orar, sabe? Às vezes são coisas simples, ações, orações, perdão, dar um passo de fé, sem que isso envolva grandes feitos. Às vezes não é grandioso, não vai sair na capa de nenhum jornal, mas é na obediência às pequenas coisas que a verdadeira transformação, a verdadeira mudança, ela acontece. O diálogo entre Naamã e os seus oficiais, ele é crucial para a compreensão de como a obediência ela pode quebrar o orgulho e trazer cura. Muitas vezes a gente tem dificuldade de obedecer porque a gente é orgulhoso, mas quando a gente quebra esse orgulho, a gente encontra cura. Um dos oficiais de Naamã, cheio de sabedoria, disse: se o profeta tivesse mandado você fazer algo difícil, você teria feito. Então por que tu não vai fazer algo simples? Né? Se ele te mandasse fazer algo mirabolante, você ia fazer. Por que não faz algo que é simples? E essa frase ela revela algo muito profundo para nós. A nossa resistência de aceitar o simples, o básico da fé, nos impede de alcançar as bênçãos de Deus. Se Deus ele tivesse pedido algo grandioso, Naamã ele teria feito sem hesitar, ele teria partido para dentro, mas a simplicidade de obedecer foi o que realmente trouxe a sua cura. Se Deus tivesse falado para Naamã: você sai daqui sozinho e você vai lutar contra 3 exércitos sozinho e você vai matar fio de espada, tacar fogo e fazer, ele ia sair. Caraca, eu vou fazer. Mas não, cara, vai lá dar 7 pulos ali, 7 mergulhos ali, Não está certo isso não. O apóstolo Paulo ele falou sobre, foi o texto que eu falei que ia ler de novo aqui para frente. 1 Coríntios 1, 27 e 29. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e aquelas que nada são para aniquilar as que são. Aquilo que o mundo vê como pequeno ou insignificante, Deus usa de forma poderosa para transformar as realidades. Deus ele usa as coisas que a gente menos espera, as pessoas que a gente menos espera,
Você está entendendo? Na prática, como isso se aplica a nós? Pastor, não estou entendendo. Quantas vezes a nossa visão estreita sobre o que Deus pode fazer limita o poder de transformação que Ele quer fazer nas nossas vidas? Às vezes Deus quer fazer algo grandioso na tua vida e através da tua vida por meio de coisas simples. Mas a tua mentalidade, ela limita esse poder de Deus na tua vida. A forma como você enxerga limita aquilo que Deus quer fazer em você. Às vezes Deus ele te pede algo simples, como dar um sorriso para alguém que te feriu, perdoar alguém que te ofendeu, orar por aqueles que estão à tua volta. E essas pequenas ações que parecem tão insignificantes aos seus olhos, aos olhos humanos, ela tem o poder de libertar, de curar, tanto para a nossa alma, tanto para o coração daqueles que estão ao nosso redor. Deus ele não está procurando grandes feitos, Ele está procurando corações dispostos a obedecer em pequenas coisas. A obediência, ser fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Deus está procurando pessoas com o coração disposto a obedecer nas pequenas coisas. Assim, quando a vida nos desafiar a seguir um caminho simples e sem glamour, que a gente possa lembrar que é nesse caminho que a verdadeira transformação vai acontecer. É nesse caminho. Sabe, quantas vezes eu falo isso aqui, cara, mas quantas vezes eu fui muito ministrado por Deus passando aspirador de pó no carpete do templo da Barra da Tijuca. Há quantos anos que não tem carpete lá, né? E eu nem era da zeladoria, cara. Quer ser ministrado por Deus? Vai desentupir uma privada da igreja para tu ver se Deus não te ministra. É cada cativo que o nego liberta ali, né? Tem gente que gosta de libertar os cativos só na igreja. Tá rindo? Eu conheço um que só fazia na igreja. O cara só parecia que a igreja para ele era um grande banheiro. Quer que Deus te ministre? Vai lá, ouse. Mas as pessoas querem o louvor, a intercessão, ministérios que têm visibilidade. Não estou falando de todos não, mas a grande maioria a gente sabe que na igreja é assim. As pessoas elas querem servir ali, não é indigno você servir no louvor. O louvor precisa de pessoas, precisa sim. Mas na zeladoria tá difícil, não tá, Patrícia? Porque talvez as pessoas não sejam... Isso não seja digno para as pessoas. Hoje eu não consigo mais ficar varrendo, que senão eu vou me arrebentar. Mas em breve vou estar aí com puro suco aí, com um ombro novo, Robocop. Mas cara, teve época que eu tenho foto, eu com a minha esposa, Davi pequenininho, nem existia a Sara. A gente fazendo zeladoria aqui num domingo de manhã. Porque eu tinha que dar a palavra de noite, eu não ia vir, ficar todo suado para pregar todo. Eu suo, aqui não tem lugar de banho bom. Então eu vinha de manhã e limpava a igreja inteira. Trazia meu filho junto, trazia minha esposa, a gente se ajudava, limpava as cadeiras, passava pano no chão, lavava o banheiro, trocava os sacos de lixo. E Deus me ministrava. São pequenas coisas. A transformação na vida de Naamã, ela não aconteceu no momento em que ele ouviu a instrução do profeta. Não. Ela aconteceu quando ele decidiu obedecer. Quando ele decidiu obedecer aquilo que o profeta falou, a transformação na vida dele começou. O ato de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão não era apenas um ritual simbólico, mas era uma prova de fé e submissão. Em princípio, Naamã, ele resistiu, ele achava que aquela ordem era simples demais para a grandeza do seu problema. Ah, não é possível, se eu fizer só isso aí, ó, eu vou ser curado. Pô, o cara sabe quem eu sou, estou com a lepra. Só que quando finalmente ele se humilhou e seguiu na direção de Deus, ele experimentou algo muito maior do que a cura física. Ele foi restaurado por completo. Teve restauração total. O que aconteceu com Naamã nos ensina que a obediência de Deus, a obediência a Deus, ela não é apenas um requisito, mas ela é uma porta
para a tua mudança profunda. Ela é a porta para a tua mudança. E muitas vezes a gente espera que Deus opere de maneira espetacular, mas Ele nos pede passos simples de fé, um de cada vez, basta cada dia o seu mal. Vamos embora, segue comigo. Né? Culto passado eu falei sobre os caras que queriam, foi o culto passado, né? Os caras queriam seguir Jesus, foi o culto passado ou retrasado? Sei lá, estou pregando domingo, nem me lembro qual mais. Mas eu falei sobre isso, os caras... Jesus, eu quero te seguir, tá bom, mas filho do homem não tem, vai raposa, não tem onde reclinar a cabeça, é simples, tu vai? Ou tem que ter hotel 5 estrelas? Tem que ter ar-condicionado. Meu irmão, se tiver uma rede e dormir ao relento, tá bom pra caramba, que é fresquinho, né? Ah, mas os mosquitos, passa óleo de motor queimado pra ver se algum mosquito chega em você. É a raiz, meu irmão. Fica marronzinho. Pô, toma banho e sai, não é isso? Não é isso? Bora. Não, mas se não tiver uma cama king size, um ar-condicionado, um hotel 5 estrelas, vai ver como é que estão os caras pregando o evangelho no Irã. Vocês têm algum conforto na China? Jesus, ele enfatizou essa mesma verdade em Lucas 11, 28. Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ou seja, não basta apenas saber aquilo que Deus quer de você. É preciso praticar. Quando fala que assim, ouvem a palavra de Deus e aguardam, guardar não é só para esconder. No original é um sentido de praticar. Guardar os mandamentos é o quê? Praticar os mandamentos. Então não adianta você só saber a palavra de Deus, conhecer tudo que Ele quer, tudo que Ele faz, o poder dEle. Se você não praticar, não adianta nada. Naamã, ele só foi curado porque ele obedeceu. E da mesma forma, muitas das bênçãos que a gente busca só vão se manifestar quando a gente tiver coragem de obedecer, mesmo quando não faz sentido para nós. Mesmo quando não faz sentido. Naamã, ele procurava apenas a cura da lepra, mas Deus, ele queria curar algo muito mais profundo. Ele queria curar o coração de Naamã, cara. Naamã, ele queria uma cura física, mas ele precisava de uma cura no coração. Ele entrou no Rio Jordão como um comandante cheio de orgulho e ele saiu de lá como um homem restaurado, não apenas externamente, mas internamente. A experiência que esse cara teve com Deus, ela foi tão transformadora, que ele declarou lá no versículo 15 do capítulo 5, agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Ele entrou lá como um comandante, dono de si, cheio das verdades, e saiu de lá temente a Deus, reconhecendo que só Deus era o cara. Deus é o cara. Deus é o brabo, né? E isso nos faz refletir. Porque quantas vezes a gente está buscando solução externa para problemas que na verdade precisam de cura interna? Às vezes você precisa de cura na tua alma, na tua mente, no teu coração, e você está procurando algo externo. Naamã, ele queria um corpo restaurado, mas Deus queria dar a ele uma visão espiritual, uma nova visão espiritual. É que nem aquela mulher do fluxo de sangue. Eu amo essa passagem. Eu amo. Porque ela estava lá procurando a cura física dela, né? Só que ela sabia quem Jesus era. E eu já preguei sobre isso aqui várias vezes. Porque, cara, aquela mulher, ela foi lá e encostou no manto de Jesus. Ela sabia que não podia encostar nele porque ela estava impura. E tudo que ela tocasse, ela tornaria impuro. Só que vamos lá. A orla de Jesus, a ponta da orla. Os judeus, assim como Jesus era judeu, usava um manto chamado talite. Talite, na ponta dele tem uns nozinhos, que é a orla, que se chama tzitzi. E esse tzitzi, na raiz primitiva, quer dizer asa. Aí lá em Malaquias, acho que é 4:2, está escrito assim: para aqueles que amam meu nome, virá o sol da justiça, e de suas asas sairá ou virtude ou cura, depende da versão. Aí Jesus, ele fala que assim,
Alguém me tocou. Pô, mestre, um monte de gente empurrando aí, como é que alguém tocou? Não tocou nem nele, tocou na orla. Aí ele fala assim, de mim saiu virtude. E aí Jesus ele fala assim, tua fé te curou? Ele fala, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Ela queria cura para o fluxo de sangue, mas ela teve cura para a alma. Ela ganhou a salvação dela. Às vezes a gente quer que Deus mude as circunstâncias ao nosso redor, mas antes Ele quer mudar algo dentro de nós. Você está disposto a transformar isso por dentro? Às vezes as nossas convicções, o nosso status, a nossa situação, quem somos, impedem da gente deixar isso acontecer, cara. Deixa Deus te quebrar, pô. Deixa Deus te fazer de novo. Muda as tuas convicções, porque é ali que Deus vai agir. Obedecer a Deus não é apenas seguir ordens, é abrir um caminho para uma transformação que vai além daquilo que você pode imaginar. Assim como Naamã, nós também somos convidados a mergulhar na obediência. Está acabando já, tá? Não, nada, vai ter Santa Ceia ainda. Pode ser que a solução que Deus te oferece pareça simples demais, mas é justamente nessa simplicidade que Ele vai revelar o poder dele para você. A nossa cura, seja ela física, emocional ou espiritual, ela está do outro lado da obediência. A obediência, ela é um muro que nos aproxima da cura ou nos afasta. Ela pode ser uma porta ou um muro, porque se você desobedece, a obediência se torna um muro. Se você obedece, ela é uma porta que te leva direto para a cura. Fica de pé, feche seus olhos, abaixe a cabeça em nome de Jesus. Igreja, nós também somos chamados a dar esse passo de fé, a mergulhar nas águas de Deus e obedecer, mesmo que a gente não esteja entendendo totalmente. Talvez você esteja aqui esperando uma solução grandiosa para o seu problema, ou talvez você ache que Deus ele pode agir. Ele não pode agir na sua vida por causa das suas limitações. Você está olhando e fala assim, não é possível, ele não consegue. Mas o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. Ele está pronto para operar os milagres onde você está, mas você precisa só entender, se humilhar e obedecer. Ele não quer te humilhar, mas você precisa se colocar na condição humilde. Quando Jesus ele pega lá a criança e fala que as pessoas tinham que se humilhar como aquelas crianças, quem conhece essa passagem? É ser humildes. Nesse momento Deus ele está nos convidando a agir. Pode ser que Ele não tenha pedido algo grandioso ou complicado para você. Pode ser que Ele só esteja pedindo que você dê um passo de fé simples, mas necessário. Então não resista, porque o Senhor ele tem poder para curar, restaurar e transformar, só que depende da tua obediência, depende da nossa obediência. E como Naamã, talvez você precise de uma mudança de perspectiva. O que parecia simples demais para você, pode ser a chave que Deus está usando para mudar a sua história. E se você sabe que essa palavra ela te confrontou a noite inteira, durante toda a mensagem parecia que tinha o teu nome em cada frase. Sai do teu lugar agora e vem até aqui à frente. Porque não vai ser o meu poder, não vai ser o poder da igreja, não vai ser, é o poder de Deus que vai mudar a tua vida, mas é na simplicidade. Hoje a simplicidade que Deus está pedindo é, sai do teu lugar. Talvez, se algum doido, algum profeta descesse do altar e falasse, pula 20 vezes da cambalhota, grita, batesse no teu peito, nas tuas costas, você fizesse. Mas Deus só está falando, sai do teu lugar e vem até aqui à frente. Vem como sinal de redenção, falando, Deus, eu preciso enxergar onde está a solução dessa área da minha vida, eu preciso enxergar na simplicidade dos teus olhos e obedecer. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes eu sou rebelde, meu coração é rebelde porque a natureza humana é isso, mas Deus ele está aqui para te mostrar que na simplicidade das coisas Ele quer transformar a tua vida de uma vez por todas. Então
Se você sabe que foi com você durante esse louvor, sai do teu lugar e deixa Deus agir, para que a gente possa orar pela tua vida. Eu tenho certeza que você vai sair daqui dessa noite no teu coração transformado na presença dele. Em nome de Jesus. Você recebeu essa palavra hoje? Levanta a tua mão bem alto e repete comigo. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, reconhecendo a nossa necessidade de cura, seja ela física ou emocional, que possamos aprender a ouvir e a obedecer, mesmo quando o teu plano parece simples demais para nossa compreensão. Como Naamã, queremos nos submeter ao teu direcionamento, confiando que em tua obediência há cura e transformação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplaude Jesus. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Aleluia.